Vamos para a resolução do exercício. Vamos lá. O exercício ele diz que um ponto ele se move em uma reta com aceleração a igual a 2 menos 6t. Também diz para a gente que a velocidade inicial é igual a menos 5. Então a gente sabe que o v0 é igual a menos 5, como a gente anotou aqui. Ele diz também que a posição inicial é igual a 4 metros, ou seja, o S0 é igual a 4 metros. Daí o que ele pergunta? Determine a função de S de t, ou a função do espaço-tempo, que representa o ponto num instante t. Então, o que ele quer saber é ST. Antes da gente resolver esse exercício, a gente precisa saber dessa tabelinha de conversão. O que diz essa tabelinha de conversão? Ele diz que se a gente pegar as três funções de movimento, que é a função do espaço, da velocidade, da aceleração, as funções cinemáticas, se a gente pegar a função do espaço e derivar ela, a gente chega na função da velocidade. Se a gente pegar a função da velocidade e derivar ela, a gente chega na função da aceleração. Legal. Mas se a gente for fazer o caminho contrário, a gente... ou seja, se a gente for fazer a integral, a gente tem as funções respectivas. Então, se a gente tiver a função da aceleração e a gente integrar ela, a gente chega na função da velocidade. Se a gente tiver a função da velocidade e integrar ela, a gente chega na função do espaço. Então a gente já sabe o que a gente tem que fazer. O enunciado ele deu pra gente a função da aceleração e a gente tem que chegar no espaço. Então a gente vai ter que pegar a aceleração, integrar ela e chegar na velocidade. Depois da velocidade a gente integra de novo e chega na função do espaço. Como que a gente vai fazer isso? Então a gente começa por essa etapa. Sabendo que a velocidade é igual à integral da aceleração, a gente vai substituir a função aqui. Substituindo a função, a gente tem que v de t é igual à integral de 2 menos 6t. Então, v de t é igual a... Como que a gente integra isso daqui? A integral, ela é o resultado, ela é a função que vem antes da derivada. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o que está dentro da integral, o que a gente fez que chegou nela, qual que é a função que chega nela. Então, qual que é a função que chega em 2? A gente sabe que é t, a gente sabe que é 2t. Qual que é a função que chega em 6t? É 3t ao quadrado, ou 6t ao quadrado dividido por 2. E o que é esse c? Esse c ele é uma constante de integração. Por que a gente tem essa constante de integração? Porque a gente sabe, se a gente pegar essas funções, por exemplo, se a gente pegar a função 2x e a gente integrar, a gente derivar, perdão, a gente chega em 2. Se a gente pegar 2x mais 1, a gente também chega em 2 derivando. Se a gente pegar 2x menos 1, também chega em 2. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que sempre quando a gente deriva e a gente tem uma constante, esse valor não tem expressão. Mas se a gente integrar uma função, a gente sempre vai ter uma constante. Por quê? Porque se a gente integrar 2, o resultado da integral é 2x. Só que pode ser 2x mais 1, 2x mais 2, 2x mais 3, 2x mais 4. Por isso que a gente expressa como uma constante. Então, voltando aqui no exercício, a gente tem uma constante somando. Só que a gente precisa saber essa constante para a gente poder integrar a velocidade, para assim descobrir a função do espaço. Então, como que a gente vai descobrir essa constante? Pelo ponto que ele deu no enunciado. No enunciado ele fala para a gente que a velocidade inicial é igual a menos 5. Então, substituindo na função, como qualquer ponto, a gente vai ter que C, a nossa constante de integração, é igual a menos 5. Legal. Dessa forma, a gente consegue reescrever a função da velocidade, que fica 2t menos 3t ao quadrado menos 5. Dessa forma, o que nós devemos fazer agora para descobrir a função do espaço é integrar a velocidade. Integrando a velocidade, substituindo a função, a gente vai ter que... Nós pensamos da mesma forma que pensamos no outro exercício. Que função que eu derivei que chegou no resultado que está aqui dentro. Então, a gente sabe que o que a gente derivou que deu 2t? Se a gente pegar t ao quadrado, dá 2t. Ou se a gente pegar 2t ao quadrado dividido por 2, né? O que
eu derivei, qual função que foi derivada que chegou em menos t ao quadrado? É t ao cubo, porque se eu tombar o 3 e colocar t ao quadrado e subtrair 1 do expoente, a gente vai chegar em 3t ao quadrado. E qual função que eu derivei que deu 5? É 5t, porque quando a gente tira essa constante, a gente derivando 5t, a gente chega em 5. E a mesma coisa, a gente tem um coeficiente de integração, só que agora é k, por conta do mesmo motivo. Porque derivando, quando a gente integra essas funções, a gente pode ter qualquer uma constante em qualquer um desses membros, desse 2t, desse 3t ao quadrado, desse 5, podendo ser ele 5, 10, 20, menos 1, menos 10, qualquer número. Daí a gente expressa como forma de constante. Só que agora o que ele pergunta pra gente é quanto que vale essa função. Essa função, para a gente descobrir ela, a gente primeiro de tudo, antes de tudo, a gente precisa descobrir o k. E para a gente descobrir o k, a gente vai usar um outro ponto que ele deu no enunciado. Ele fala que a posição inicial é igual a 4, ou seja, o S0 é igual a 4. Então, substituindo, a gente vai chegar que k é igual a 4, substituindo o ponto na função. E por fim, a gente consegue expressar a função, onde S de t é igual a t ao quadrado menos t ao cubo menos 5t mais 4, o que bate com o gabarito. Quaisquer dúvidas, pessoal, entre na monitoria e podem me chamar ou mandar qualquer coisa pelo fórum. Combinado?